Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu quero, eu quero trazer, não vamos dizer assim, um novo assunto. É porque com o vídeo passado, alguém me fez uma pergunta e pediu que eu ampliasse o assunto sobre arrebatamento e tendo embasamento bíblico sobre o arrebatamento. Claro que em 5, 10 minutos eu não posso trazer aqui uma teologia sobre o arrebatamento. Mas o seguinte, as cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na verdade, o tema central das duas cartas é o arrebatamento. Então, Paulo explica de forma impressionante. E a primeira vez que essa palavra aparece é na primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 19, que Paulo diz assim, porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? A Bíblia fala sobre sua vinda. Não confundir com segunda vinda, porque aqui Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo não está escrevendo para Israel. A segunda vinda se relaciona com Israel e não com a igreja. Porque na segunda vinda, a igreja virá com Cristo. Virá com Cristo, como eu expliquei, aquela pedra de Daniel capítulo 2, que foi cortada sem auxílio de mãos. Ali é o princípio do reino milenar. Mas, em primeiro lugar, Cristo vai ter um confronto entre aquelas nações que estarão cercando Israel para destruí-lo. Então Jesus virá exatamente para esse confronto com a igreja. Nós temos que entender isso. A Bíblia fala sobre duas guerras, Armagedon e a guerra de Gog e Magog. Primeiro, Gog e Magog, que está lá em Ezequiel. Ali o Senhor lista as nações que ele vai ter um combate. Isso pode acontecer logo depois que a igreja seja arrebatada. E depois temos a guerra do Armagedon, que vai ser no Vale de Josafá, né, em Israel, quando todas as nações se juntarão ali para destruir Israel, para tomar posse da cidade de Jerusalém e exterminar os judeus. Aí o Senhor vem com a igreja, é a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Então, quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13, você vai ler assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Escuta bem que você vai entender que Paulo está falando sobre o arrebatamento e não sobre a segunda vinda. A segunda vinda, ele vai vir com a igreja. Vai ser uma coisa fascinante no mundo, né? Nem vai ser dia, nem vai ser noite. Como diz Apocalipse 19, ele virá em cavalos brancos. Enfim, vai ser um momento extraordinário. Então, não é o que vai acontecer com o arrebatamento. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz, não é? Você já está vendo aqui o relato, que quando Cristo vier arrebatar a igreja, duas coisas irão acontecer. O que é que vai acontecer? Essas duas coisas. Vai haver uma ressurreição e um arrebatamento. E a Bíblia fala disso, né? Os mortos serão ressuscitados e aqueles que estiverem vivos, né? Não sei se eu estarei vivo. Os que estiverem vivos serão arrebatados, passarão por uma transformação como Elias e Enoque passaram, né? E todos juntos, os ressurretos e os vivos transformados, iremos ao encontro do Senhor. Dizemos-nos, pois, a isto pela primeira vez, ou seja, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, aqui é arrebatamento, aqui é vinda aqui, ou seja, que é a palavra arpazo,
não é a palavra parousia. Para vir do Senhor, não precederemos aos que dormem. Primeiro os que dormem serão ressurretos, e nós, se estivermos vivos, né, os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olho, né? E vamos ao encontro do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo mostra novamente, os que morreram vão ressuscitar primeiro. Quer dizer, o processo da ressurreição ele é mais longo do que o processo da transformação, né? Ou seja, ninguém vai perceber isso que estará acontecendo por ocasião do arrebatamento, né? Mas os que estiverem vivos escutarão a trombeta. É todo um processo espiritual que vai acontecer para que tudo isso, né, de forma magnífica suceda. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui, ó. Então a palavra arrebatados, 14:7 de 1 Tessalonicenses, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então está aqui a prova que a igreja será arrebatada. Se você ler também, vamos pôr o apóstolo Pedro, no relato dele, chegando na quarta, eu creio, capítulo 2, ali Pedro fala sobre o arrebatamento da igreja e fala sobre do estabelecimento do governo do anticristo. É como uma balança. A igreja é arrebatada, né? A igreja é arrebatada, não é? E uma vez que a igreja é arrebatada, Satanás é estabelecido sobre a terra. Ele vai começar a reinar na terra. Ok? Para que você tenha uma ideia assim, né, rapidamente sobre o arrebatamento. E você pode ler todas as duas epístolas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que você vai se esclarecer muito mais. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.